Vem aí, o programa Nota 10 da TV brasileira. Brasil em Ação. Isto mesmo, Brasil em Ação. Na apresentação do querido e polêmico amigo Ivaldo Tenório. Com quadros importantes, Você Vale Ouro, Chutando Balde. E uma palavra de fé para o seu coração, com Val Leite. Isto mesmo, o apresentador Nota 10 da televisão brasileira. Com gincanas, brincadeiras, bate-papo, músicas, entrevistas, artistas famosos, trazendo para você um momento de descontração e muita alegria. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na nossa TV Cinec. Todas as sextas-feiras às 18 horas. Ivaldo Tenório, com o programa Brasil em Ação, aqui na TV Cinec. Um programa da família brasileira. Muito boa noite, família brasileira. Para quem não me conhece, sou eu, o Ivaldo Tenório, e esse é o programa Brasil em Ação. Diretamente dos estúdios da TV Cinec para mais de 200 países. Gente, chama-se Brasil em Ação porque é um programa que se preocupa com o bem-estar do Brasil. Se preocupa com homens de bem, mulheres de bem, com as pessoas honestas e trabalhadoras, tá? Falar de trabalhadora, porque sempre está comigo, é pau para toda obra, é madeira da endoido. Vem para cá, Val Leite! Tudo bem, Val? Olá, boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos, uma excelente noite a vocês, a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha nos acompanhando, uma boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, não somente hoje, mas sempre, viu? Ô Val, hoje vamos falar de muitas coisas importantes, não é? Com certeza. Estamos aqui com esse candidato a deputado estadual, Ivan Almeida. E estamos também com ele, o João Alves. É isso aí. Não é? E, Val, para que o programa comece com mais um amor, com mais alegria, com mais entusiasmo, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo, porque o Brasil precisa, vamos? Não só o Brasil, como cada um de nós necessitamos, porque se cada um de nós estamos aqui hoje de pé, é porque Deus nos mantém de pé, não é verdade? E é Ele que nos dá o ar que respiramos, e é Ele que nos sustenta, não é verdade? Aí muitos perguntam, mas por que orar? Ó, gente, aqui não tem nada de pastor, aqui não tem nada de missionário, nada, é porque o programa é assim mesmo, tá? Agora vai ser uma oração, não vai ser um culto não, tá? Pode ser? Vou tentar, vamos lá. Por favor, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a permissão para entrar na Tua santa e gloriosa presença, Senhor. E peço que o Senhor, nessa tarde, Pai, que o Senhor venha, Pai, tocar com as Tuas mãos poderosas em cada um dos convidados que aqui estão, Pai. Em cada um daqueles que estão do outro lado da telinha, nos acompanhando, nos assistindo, Pai. Se porventura estiver alguém angustiado, triste, abatido, desesperançado, que o Senhor toque com as Tuas mãos poderosas, Pai. Que o Senhor dê força, dê ânimo, coragem para essa pessoa se manter de pé, para ela lutar e vencer, Senhor. Toca com o teu poder, livra, guarda e protege a ela e a cada um dos seus familiares, Senhor. Nos dias de hoje, sabemos, Pai, que está tão difícil, Senhor. Só o teu poder, só o toque das tuas mãos poderosas para nos dar ânimo, nos dar força, para lutar, para prosseguir e continuar, Senhor. Tem de misericórdia de cada um de nós, necessitamos da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor. Cada um de nós somos totalmente dependente de ti, Senhor. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos permitiu, Senhor, porque a nossa vida, Pai, pertence a ti, Pai, o nosso andar, o nosso falar, os nossos familiares, todos foram criados por ti, Senhor. Tem de misericórdia, Pai, Amém. e nos socorre, Pai. E desde já nós te agradecemos. Amém. Gente, se eu deixar ela falar, vai falar a noite todinha e não para. Tá? Val, vou chamar ele. Agora,
O sistema vai ser bruto, porque comigo o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu sou aroeira, pica pau, não pica não. Tá? Vou chamar os 2 convidados aqui. Hoje vamos falar de política, saúde pública, educação e muitas coisas importantes, não é? E a Val saiu, não sei por quê, porque a Val também vai fazer parte da entrevista, não é, Val? Eu vou chamar ele. Ivone Almeida, vem pra cá, Ivone Almeida! Tenório, Meu, boa noite, que prazer estar aqui com você novamente. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso de Prazer receber. é todo meu. Estamos aqui mais uma vez no programa Brasil em Ação. Hoje não tem o balde para chutar, né? Hoje não tem o balde, mas se caramba. quiser chutar o balde, nós chuta o balde. Ó, André, tá? traz o balde lá, André. Ivone, Oi. você é radialista, Quer dizer, eu tento, né? Eu tento. você é apresentador de televisão Também tento. e você também é empresário. Também tento ser empresário. Tudo eu estou tentando, Tenório, não consegui ele nada. tenta tudo, viu, gente? Mas não Ivone, consegui nada. Eu gostaria muito que você chamasse o seu colega, o seu amigo, João Alves, é isso? Exatamente. João Alves, vem aqui, João. Boa noite. Boa noite, João. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Você tá bem, João? É isso aí, Ivan. Boa noite a todos vocês que estão nos vendo aqui nesse programa maravilhoso. Já vi que o apresentador é animado e gosta de chutar o balde. Vou até ficar de lado, vai que ele me acerta aqui, cuidado. né? Cuidado pra não te chutar. Ivone Almeida, você, como eu te falei, você é apresentador, você é radialista, você é empresário. A primeira pergunta, eu pergunto assim para você. O que foi que veio trazer você entrar na política? João, eu sempre... Desculpa, Tenório. Ivaldo Tenório. Eu sempre gostei de política. Eu já fui candidato 2 vezes. Fui candidato a vereador e fui candidato a deputado estadual. Mas como você sabe que nesse país pobre nunca tem vez, e não foi a minha vez. Então, hoje, novamente, eu estou tentando na candidatura coletiva mais o João, e agora pelo MDB, né? Nosso número é 15980. Então, nós vamos tentar se eleger. Então, nós estamos aqui exatamente para falar um pouco da nossa trajetória política e também daquilo que nós podemos fazer se eleito formos. Que primeiro precisamos dos votos, né? Sem os votos fica difícil. E eu queria que você votasse para mim. Olhasse para mim esse cara bonito aqui. Gente, bonito ele é. Ele é o cara bonito. João Alves. Mas sou casado. É casado? Sou. E a mulher ciumenta? Nossa. Agora lascou. Olha o tamanho, Tenório. Brava, Nossa. é brava. Quanto menor, pior, né? Agora a pergunta vai para o candidato a deputado estadual, João Alves. O que incentivou você a entrar na política? Tenório, primeiramente, essa pergunta é uma pergunta que me dá a possibilidade, a oportunidade de falar para todos que não gostam de política. Muitas pessoas têm horror a essa palavra. Por quê? Política, Porque a palavra política remete à memória das pessoas, corrupção, ladroagem, falcatrua. Então, muitas pessoas se abstêm de participar, de entrar na política, simplesmente para ficar criticando o político. Se eu tenho proposta, se eu sei como fazer, eu entendo que na política o espaço que existe para que eu possa apresentar aquilo que eu sei fazer e que eu tenho de melhor. E é por isso que eu estou na política. Como o Ivan falou, eu também fui candidato a vereador em 2012 e não fui eleito, como o Ivan falou, né? Não fui eleito também, mas eu terminei a campanha. Naquela época a campanha era de 3 meses, hoje é 45 dias oficial, e eu terminei a campanha com a seguinte sensação: de nunca mais querer ouvir falar em política, então pouco ser candidato, ou eu ter aquilo como uma experiência, como algo que me levou a crescer e
trabalhar 10 anos depois, ser candidato, que é o que nós estamos hoje, candidato a deputado estadual. Ok, João, daqui a poucos instantes vamos falar em assuntos muito polêmicos, porque o Brasil precisa. Mas Precisa antes disso aí, você conhece coisas meu irmão novas. mesmo, não conhece ele bem? Ó, mais ou menos. Bem não conheço, não. Conheço mais ou menos. Ele é polêmico? Cara, ele é um cara, além de ser polêmico, ele é um cara que responde tudo com inteligência e sabedoria. Eu acho que quando responde com inteligência e sabedoria não é polêmica, não. É Aí já tá verdadeiro. mentindo. Verdadeiro. Oi, Ivan, ó, você vai dar uma olhada nessa câmera aqui, que vamos soltar um vídeo aqui pra ver a primeira vez que ele vê o programa aqui. Não. Janaína, por gentileza, solta esse vídeo aí. Meu Vixe, Deus. Maria. Vocês têm coragem? Faz isso Estou de não. volta com o programa Brasil em Ação. Segura aí um pouquinho vai tocar uma música aqui. Esse rapaz ele é dançarino também, olha, vai ser polêmico demais, tá? Olha, solta essa música. Vou chamar ele, nada mais nada menos que ele, apresentador, radialista, meu querido e amado Ivan, bem-vindo, meu querido. Oi, Tenório. Você não sabe pra caramba, bem? Agora vamos nessa porra aqui, ó. Era bom isso aí, cara. Rapaz, vamos, bora! Ele porra! Vamos descer, Olha! Tenório, Vai dar o que falar! Para! Ei! Ivan! Você tá bem, Tenório? Bem. Prazer em estar Rapaz, aqui com olha, você. Obrigado pelo convite. Você é complicado demais, viu, cara? Ó, Sou nada, eu cara. falei, eu fiz, cara, até um voto. Falei, meu Deus, pelo Jesus, chama esse cara pra vir meu programa, senhor. E esse cara não quer vir, meu. Não sei por quê. Que isso. Ô, Ivan, eu quero te falar, cara. Ô, Janaína, dá uma paradinha, por gentileza. Eu te assisto sempre. Fico feliz por isso. Ivan! Oi, Tenório. Você é esse rapaz mesmo, na frente das câmeras, fora das câmeras, em casa, no trabalho, você é esse rapaz alegre, feliz. Tenório, eu tento ser, né? Mas a gente você não... é, irmão, você é. A gente não consegue 24 horas por dia, não consegue, né? Mas aqui na frente das câmeras, é o que eu sempre falo. Se a gente propõe a fazer alguma coisa, mesmo que a gente não saiba fazer, mas tenta fazer o melhor. E aí a gente nós estamos falando Sim. de política, e o João estava comentando um negócio aqui que se a gente sabe fazer, por que não faz política? A política, gente, nós fazemos ela em qualquer lugar. Por exemplo, você e a tua esposa têm uma política de convivência, são casados. Se vocês não tiverem uma política, um respeitar o outro, um aceitar o outro, tudo isso é política. Então, eu vejo aí falando, né, que as mulheres não gostam da política, ou seja, não tem mulher na política, né? Porque a mulher em si, ela não gosta da política. Ela gosta mais de um trabalho interno, gosta mais de ficar na sua casa, cuidar da sua família, mas a política foi feita para todos, e todos nós fazemos política a todo momento de nossa vida. Não tem como você viver sem a política, infelizmente não tem como. Ó, vai uma pergunta para vocês dois aqui. Em Brasília tem 503 deputados. Vocês, sendo eleitos, quais são os projetos de lei que vocês vão criar em Brasília? Não, nós vamos ser estadual. Estadual. Isso, estadual. Nós vamos trabalhar, eu, por exemplo, vou trabalhar na área da comunicação. Por exemplo, vamos tentar ver se a gente consegue uma TV comunitária, né? Trabalhar para as rádios comunitárias, né? Incentivar as rádios comunitárias, porque a rádio comunitária hoje não tem apoio, né, financeiro. Ela vive daquilo que daquelas migalhas que os comerciantes dão para ela sobreviver. Porque todas as rádios, por exemplo, a Andréia aqui, a Andréia tem despesa, né, com a TV dela. Então ela precisa de comercial para manter a TV no ar. E a rádio comunitária, eles não deixam colocar comercial porque é proibido. Tudo na rádio comunitária é proibido. Então vamos tentar acabar com isso, tentar, né, um projeto de lei para ver se muda esse tipo de coisa, né? E vamos trabalhar na educação, vamos trabalhar na cultura, como eu disse, vamos trabalhar na saúde, em todos os setores que houver necessidade, nossa equipe vai estar junto para poder tentar melhorar a situação do nosso país. Lógico que nós não vamos conseguir, né? Porque dizem que uma andorinha só não faz verão. Isso. Não é verdade? Então, e aí o que nós pretendemos fazer, pelo menos foi o que eu conversei com o João,
Se ele coloca um projeto lá na Câmara Estadual, aliás, na Assembleia Legislativa, e não tem apoio dos outros políticos, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar a cara dos políticos, falar para eles, olha, não foi aprovado esse projeto, porque vai beneficiar a população, aí nós vamos para a rua. Vamos pegar o apoio da população que nos elegeu para que nós possamos aprovar aquele projeto. Essa é a nossa ideia. Nós vamos fazer isso se eleito formos. E para isso, a gente está pedindo o voto de vocês aqui. Ô, João, e a sua ideia bate mesmo com a ideia dele, João? Tenório, quando eu fui candidato em 2012 e eu planejei, projetei vir candidato 10 anos depois, ou seja, agora em 2022, eu pensava em vir em uma candidatura solo. Porém, pensei, refleti e cheguei à conclusão que se eu tivesse um grupo de pessoas ao meu redor, nós poderíamos atingir outro tipo de necessidade da população. E no nosso coletivo, como tem o Ivan que vem representando os meios de comunicação, como você sabe, ele é radialista, apresentador, ele diz que tenta, não, mas ele faz muito bem, ele faz faz muito bem. Eu tento. Ele diz que tenta, mas faz muito bem. Como tem o Ivan, nós temos pessoas no coletivo que representam as mulheres negras, por uma causa da mulher negra. Só pelo fato de ser mulher, ela já é vítima do preconceito, da discriminação, e se ela for negra, então, ela sofre muito mais ainda. Nós temos também no nosso coletivo mulheres que vêm ali pelo empreendedorismo, nós temos pessoas que vêm pelos povos originários, nós temos um índio que é professor da rede estadual de ensino há 36 anos. Então, nós temos pessoas que vêm representando as organizações não governamentais. Então, nós buscamos ter representatividades de várias necessidades da sociedade. Então, com isso, o que nós entendemos? Que não é uma lei específica ou uma bandeira única. Nós temos pessoas que representam várias necessidades da população. Mas a minha luta sempre foi pautada na cultura, na arte, no esporte e na educação. Nós temos um projeto, e aqui não é proposta ou promessa de candidato, nós temos um projeto que já existe há algum tempo e que atende criança, adolescente, idosos na cultura, na arte e na educação. Nós temos hoje um projeto chamado Cantinho do Artista, e que o objetivo do Cantinho do Artista é trabalhar com a inclusão social nesses segmentos que eu falei, cultura, esporte e educação. Então, nós não temos apenas promessas, nós temos propostas e compromisso com a população de São Paulo. Uma vez eleito, nós vamos fazer mais e melhor o que nós já fazemos. É por isso que nós queremos o voto dos paulistas no dia 2 de outubro. E detalhe, nós não temos nenhuma pretensão de entrar nessa vibe da briga de direita e de esquerda, de fulano ou de cicrano. O nosso maior objetivo é apresentar os nossos projetos e as nossas propostas para o bem da população do Estado de São Paulo. Amei a proposta, viu? Amei o projeto, bem bacana mesmo, interessante, e estava necessitando mesmo, a população está carente, está necessitando, principalmente as mulheres, independente da idade. Como o senhor mesmo acabou de citar, há um preconceito por ser mulher, independente da classe média ou alta ou baixa, né? Sempre tem preconceito, porque ainda tem muito machismo, não é verdade? Não adianta falar que não tem, porque há preconceito até mesmo entre mulheres. Com certeza. A maioria, por ser pessoas de classe social alta, menospreza aquelas que são da classe média, classe mais baixa, não é isso? Então, isso não é elegante, não é bacana, e isso afeta, de certa forma, aquelas pessoas que se sentem menosprezadas. Mas a pergunta vai para o pessoal, para o menino. Faça a pergunta que nós estamos aqui. Então, a pergunta que eu queria fazer é, por exemplo, até o momento eu ainda não ouvi nenhum político falar
sobre empresas terceirizadas, porque tem muitas pessoas que falam que não existe mais trabalho escravo. Nossa, lógico que existe. Existe muito, só Claro porque que está escondido. Está É, escondido, isso porque é eu tenho escondido. conversado com várias mulheres que trabalham em várias empresas. Por exemplo, faz várias funções, recebe um salário Por para várias exercer 3, 4 funções. E isso não é bacana. Não, isso não existe isso. Porque se você for contratado para fazer um determinado trabalho, você tem que fazer aquele. Aí você falou das empresas, eu tenho uma ideia... Não todas, algumas. Eu tenho uma ideia, né, eu já falei com o João também, que existe um dinheiro, eu não sei se é na esfera estadual ou se é federal, não sei, isso eu não sei te dizer. Mas eu sei que existe uma verba a fundos perdidos. Isso, a minha ideia seria criar um projeto para esse dinheiro ir para as pequenas e as microempresas, para ajudar esses microempreendedores, que são os guerreiros que lutam contra tudo e todos nesse país. Eu tenho um exemplo comigo, que aconteceu comigo, estava conversando até lá em cima com o nosso amigo Miguel, que no governo do PT, eu tenho uma microempresa, como o Tenório aqui falou, né, que eu sou um empresário, mas eu estou tentando ser empresário. Por que, Tenório, que eu estou tentando ser empresário? Que nesse país, você não tem oportunidade. Você tem que matar um leão por dia. E aí eu pagava os impostos, a contabilidade me mandava um valor, né? Aí eu pagava aquele imposto. E quando esses impostos, o estadual e municipal, foi para a esfera federal, juntou tudo na Receita Federal, esses impostos que eu pagava, eles alegaram que eu tinha um resíduo para pagar. E esse resíduo foi de R$56 mil. E eu estou pagando isso até hoje. Ou seja, não existe incentivo para as microempresas. O pessoal fala, microempresa não paga imposto. Mentira. Ela paga imposto como todas as empresas. Só colocaram o nome simples, que não tem simples nenhum. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, você paga todos os impostos. Todos os impostos da federação você paga. PIS, COFINS, INSS, imposto de renda, tudo você paga. É igual a empresa grande. Você paga em valor menor, mas paga. Não tem distinção de nada. É só uma sigla que eles arrumaram, né, o simples, mas isso não existe simplicidade nenhuma, porque ele te pega o dinheiro, é a mesma coisa. Porque você, um microempresário, ser sobretaxado, né, vamos dizer assim, de R$56 mil para você pagar, você vai deixar de comer para pagar o imposto? Não vai, né? Você tem que comer e manter sua família. Esse que é o problema. Então, no nosso país, tem muita demagogia, são muitos demagogos. Eles usam do poder para chegar na frente da câmera e falar palavras bonitas. Que nós não somos expert em oratória. Nós estamos tentando aprender a ser um orador, né? Então o cara chega na frente da câmera e fala um monte de coisa bonita. Ah, vou matar a fome daquele, vou matar isso. Tudo mentira, gente. Isso não existe. Por quê? Foi o que eu falei agora há pouco, uma andorinha só não faz verão. Isso. Então, para você fazer verão, você tem que ter apoio de todos. Mas se você não tem, eles querem quebrar sua asa antes de você começar a voar, você vai para a rua. Quem que elegeu você? Foi o pessoal que está lá dentro? Não, foi o povo. Então, se o povo te elegeu, o povo tem que te ajudar a governar. Por isso que chama candidatura coletiva. Que é o coletivo que nós vamos governar. Falar em candidatura coletiva, vou fazer uma pergunta para o João Alves. Candidato, o que fazer com o número de desemprego nesse país? Porque o número de desempregados está demais. O que pode fazer? O desemprego no país, infelizmente, a gente vê algumas estatísticas mentirosas, mas é só a gente olhar a realidade que a gente sabe que esses números eles não batem, eles não conferem, né? Mas antes de responder, o Bruno ele é contador e o Léo é microempreendedor. Então esse assunto eles manjam muito bem, porque ali tem um contador e um empresário. Então
essa realidade de contador, você estava falando e o Bruno estava falando assim, realmente é verdade. O microempreendedor paga todos esses impostos mesmo. Tudo, paga tudo. O desemprego. Eu tenho uma proposta que isso eu não vi. Se isso vocês já ouviram falar, eu não vi. Né? Para mim é algo novo, isso que eu pensei. Na periferia, nós estamos falando agora da grande cidade de São Paulo, na periferia existem vários pequenos comerciantes, né? Várias empresas pequenas, existem vários comércios, vários supermercados, e nós temos um problema muito sério, né? Que tem pessoas que moram no extremo daquela região, por exemplo, da Zona Sul, que nós moramos no extremo da Zona Sul, e tem pessoas que, morando lá, eles vão lá para a Zona Leste, eles atravessam toda a cidade, ficam 2, 3 horas dentro dos ônibus. Né? Só de ida. Só de ida. Ficam mais tempo dentro da condução do que no próprio trabalho, sendo que, se os governantes, se existisse alguém que, de fato, pensasse na qualidade de vida desse cidadão, o que ele faria? Que é proposta nossa. Dar um incentivo para que o pequeno empreendedor, para que o microempresário pudesse empregar as pessoas num raio de distância que ela não tivesse nem que pagar a condução. Para isso, o poder público ia incentivar aquele comércio. Olha, o comerciante há que contratar alguém nesse raio de quilômetro onde ele não tem que pegar a condução, aí ia melhorar na questão da superlotação de ônibus, né? E as pessoas iam deixar de viver como lá, sardinha em lata. Né? As pessoas iam ter... Dentro do transporte coletivo. Ia desafogar o transporte coletivo. O empresário não tinha que pagar a condução, a pessoa ia até de bicicleta ou a pé para fazer uma atividade. Então, ia ter muitos benefícios e, além do mais, o microempreendedor, aquele comerciante, ele ia ter provavelmente um funcionário que ele ia ter um acesso até a família, conhecer melhor. Então, isso, com certeza, iria aumentar o emprego. Porque o emprego, muitas vezes, quem dá emprego não é as empresas grandes, é as empresas pequenas. As empresas pequenas que dão emprego. Então, se você tivesse um incentivo para esses microempreendedores, para os comerciantes de pequeno porte que estão lá na periferia, eu conheço, por exemplo, um bairro que só tem um comércio, o primeiro comércio, e ele, naquele comércio dele, tem de tudo que você possa imaginar. E é ele que abastece todo aquele bairro lá. Então, e ele dá emprego para um filho e 2 parentes. Isso, se houvesse um incentivo de fato, e não só imposto em cima desse cidadão, ele com certeza seria um criador de emprego e nós reduziríamos esse desemprego que existe no Estado e no Brasil afora. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Eu gostaria muito que algum de vocês dois respondesse. Vamos ver se eu sei responder. Veja bem. Se eu não souber, eu passo para o Ivan. Isso. Porque em São Paulo é assim. Vocês conhecem São Paulo. Nós estávamos falando muito de transporte público, sim, tudo mais. Aí eu pergunto para vocês dois, o que é que tem que fazer para acabar com a poluição sonora em São Paulo? Porque a poluição sonora em São Paulo é demais. Fazer o quê? Ô, Tenório, essa parte da poluição, você tem que acabar com a burocracia. Olha! Se acabar com a burocracia, você acaba com todos os problemas. Não vou dizer com todos, mas com a maioria. Que o transporte coletivo polui, por quê? Porque quanto mais gasta combustível para o governo é melhor, mais imposto ele arrecada. Então, essa é a ideia dos grandes empresários. Não é melhorar o meio ambiente, não é acabar com a poluição. Eles não querem acabar com isso. O João estava falando negócio do emprego aqui. Deixa eu continuar aqui no transporte. Sim. O transporte coletivo, eu acharia que ele não deveria ser a prefeitura, né, estatal. Não deveria ser, a prefeitura não deveria meter o bedelho. Não deveria meter o bedelho. Deveria ser empresas privadas. Por quê? Porque se tiver no meio se for empresas privadas, vai ter concorrência. E a concorrência vai fazer você ou aumentar ou diminuir o preço. E uma outra coisa, um exagero que existe no transporte coletivo, nós que pegamos ônibus, que eu pego ônibus, eu não ando de carro, nem dirigir eu sei, para começar. Então, eu não sou poluidor. Nem dirigir eu sei. Deixa eu só terminar aqui.
O transporte coletivo tem o ar-condicionado. Isso. O ar-condicionado frio. Ele funciona frio no inverno e no verão. Ele não tem uma chavinha para você desligar e passar ele para o quente no inverno e desligar e ligar ele para passar para o frio no verão. Então, isso é um absurdo. Como é que você pode ter... Você entra no teu carro, por exemplo. Seu carro tem as duas opções. Isso. Quente ou frio. No ônibus não tem. Aí está aquele frio de 0 grau e o cara está dentro do ônibus congelando. Isso é um absurdo um negócio desse. E a respeito dos empregos, é muito simples. Isso simples se eles quisessem fazer, né? Por exemplo, tem esse fundo partidário que são 5 bilhões de reais. Você paga o salário do político, presta bem atenção nisso, você paga o salário do político e ainda paga a campanha do político. Mas esse dinheiro não chega aqui para a gente, só para os coronéis da política. São 5 bilhões de recurso que tem para a campanha política. Se pegasse esse dinheiro e fizesse a ideia que o João está falando, não teria desemprego no país. Todo mundo estaria trabalhando. E as grandes empresas não dão emprego porque ela terceiriza para as pequenas. E as pequenas não podem contratar mão de obra porque o imposto corrói tudo. Infelizmente, essa é a situação do nosso país. Porque a política, se ela é para beneficiar o povo, tudo bem. Mas a política não. É simplesmente para prejudicar, principalmente o povo, a população mais pobre desse país. Infelizmente. Eu falei besteira, João. Certinho. Pode continuar. Então, o transporte público, transporte coletivo. Nós sabemos que hoje o Brasil já tem tecnologia avançada suficiente para investir no transporte público, por exemplo, na questão do combustível. Nós temos hoje os ônibus que eles são elétricos. São elétricos. Por que não há um interesse de realmente investir nisso? Porque alguém ganha muito com isso. E o meio ambiente que se dane. É balela, o que o Ivan falou. Existe muita demagogia em todos os meios. Mas, infelizmente, quando se trata do poder público, a demagogia ela cresce de uma forma enorme. Por quê? Porque todo mundo quer tirar proveito de alguma situação. Todo mundo quer tirar proveito daquilo que está posto, independente de fazer o bem para a população ou não, mesmo que ainda faça, como tem alguns faz, e a pessoa, o eleitor fala assim, nossa, mas fulano fez. Fulano fez a obrigação dele que ele tinha que fazer, não é que ele é melhor que ninguém. Ele simplesmente fez aquilo que ele deveria fazer. O problema é que tem uns que nem isso faz. Aí quando alguém faz, a pessoa acha que ele é melhor. Aí tem uns que diz que o outro rouba, mas faz, e aí vai por essa vibe. Não tem que roubar, tem que fazer sem roubar. Tem que fazer. Sem roubar. Foi eleito para isso, não foi? Isso. Foi eleito para isso. Já que nós estávamos falando de transporte e tudo mais, aí eu pergunto para vocês, o que fazer para acabar com esse... Porque você pega um trem, um metrô hoje, você pega um ônibus, é tudo superlotado. As estações é daquele jeito. Tem alguns que pegam lá o trem, o metrô, tem que ir lá, né? Tem solução? Tem solução? Quer que eu responda assim? À vontade. Bem na lata. Responde eu aí, moro numa região, que os meninos aqui sabem qual que é a região, que nós temos um projeto de trem que tem mais de 20 anos que esse projeto existe. Agora que esse projeto está caminhando para a sua execução final. Mas tem mais de 20 anos. Ou seja, não existe vontade de verdade para se fazer a coisa acontecer. Quando se trata do transporte público, o que resolveria numa cidade como São Paulo? É o que tem nas grandes capitais do mundo moderno, do mundo que respeita minimamente o cidadão. É trem e metrô que resolve o problema. Que acaba com a poluição. Que acaba com a poluição também. Também. A cidade de São Paulo é uma das cidades maior do mundo e é uma que tem menos vias, né, para trem, para metrô, é a cidade de São Paulo. O Japão, por exemplo, tem 8 vezes mais que São Paulo. Então, assim, o que resolveria seria isso. Infelizmente, não há vontade política para isso. Né? Se gasta, né? Nada funciona. E nada funciona. Eu vou entrar numa situação bem rapidinho. Rio Tietê.
o que se enterra de dinheiro naquele rio Tietê para despoluir, aí todo ano vem a mesma conversa, que vai não sei quantos bilhões e o rio Tietê está do mesmo jeito. Tem um exemplo de rio, mundo afora, que o rio voltou a ter peixe, a ter vida. E o rio Tietê não tem por quê? Porque ali é um buraco de enterrar dinheiro. E esse dinheiro ele vai para o bolso, vai para a mala de alguém, com certeza. Exatamente. Para o meu não é. Deixa eu só complementar aqui um negócio aqui, que eu vejo nas periferias. Eu estou falando de periferia porque eu moro na periferia. Os políticos, infelizmente, eles só fazem alguma coisa na época de eleição. Ele vem de 2 em 2 anos, porque cada 2 anos tem eleição para alguma coisa, né? Então só vem ali de 2 em 2 anos e começa a fazer as coisas de 2 em 2 anos, quer dizer, bem próximo à eleição. Uma coisa que eu acho um absurdo, e o pessoal reclama, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, tem dinheiro sim. Porque se não tivesse, ele não pintava tudo as guias das ruas desnecessariamente. O que ele poderia fazer com esse dinheiro? Ah, mas eu preciso de construir um hospital. Você não precisa de construir um hospital para atender a população. Tem vários hospitais aí, tem vários postos de saúde, tem várias UPAs. O que tem que fazer com isso é fazer funcionar adequadamente, respeitar o povo, que o povo precisa de respeito, precisa de ser tratado dignamente como ser humano e não são tratados. Só aparece na época de eleição, vai lá, joga uma massa, né, no asfalto e diz que fez o asfalto, no outro dia está tudo destruído. Então, esse é o grande problema da política brasileira. Então, o brasileiro precisa de aprender também a votar. Não votar só porque ele ganha uma telha, que ele ganha uma camiseta, que ele ganha uma cesta básica, ou que ele ganha um saco de cimento, ou qualquer outra coisa para votar no candidato. Isso se chama compra de voto, que aconteceu agora com o nosso presidente, que deu R$600 para cada brasileiro comprando o seu voto. Chama voto de cabresto. E aqui, quando o Ciro Gomes disse que quando eleito vai dar R$1.000. Pô, o povo não precisa de esmola, gente. O povo precisa de trabalho, respeito e dignidade. Ô, Ivan. Oi. Você sabe que o meu programa é um programa que é feito de opiniões também. Sim. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois e vamos ver o que vocês respondem. Bem provável que a opinião de vocês é diferente. Esses dias aí, foi 3 candidatos a uma sabatina lá na Rede Globo Televisão. Ah, tá, entendi. E está na mídia, todos eles falando que os jornalistas receberam melhor, o outro não receberam igual. Pelo exemplo, o Jair Bolsonaro foi lá. Na sua opinião, vocês acham que o presidente foi mal recebido na Globo? Mal recebido na Globo? Isso, não, naquela entrevista? Olha, eu, para ser sincero, eu nem posso responder essa pergunta, porque eu não assisto esse tipo de coisa, que eu acho uma palhaçada isso aí. Porque eu acho uma palhaçada. Os caras, estou falando da política em geral. Quando você entrar lá, você vai ter todas essas mordomias também. O cara tem TV Senado, tem TV Câmara, tem TV não sei o que é lá, tem TV... Eles têm tudo a mídia na mão. O que eles vão fazer numa rede de TV aberta para tomar o tempo da população que já não tem nenhum entretenimento para atrapalhar a programação de uma TV? Eu acho isso um absurdo. Horário político, para que horário político, pô? Para que isso? O horário político não vai te trazer a nada, não vai te provar que você é melhor ou pior. Você só é melhor ou é pior se você fizer. Agora, se você não fizer, se você entrar lá e só roubar, você vai ser um crápula. Agora, se você entrar lá e mostrar o seu trabalho, provar que você, por A mais B, que você é capaz, aí você vai ter o voto do povo. Porque o povo quer resposta, o povo quer ação, o povo quer aquilo que eles deram de volta. Respeito, né, a toda a população e dignidade para o povo viver, e educação digna e saúde nesse país que infelizmente não tem. E a sua opinião, candidato? A minha opinião vai muito de encontro com a que o Ivan falou. O horário eleitoral, ele é feito para você falar frases prontas, que eu gravei lá o meu horário eleitoral, falei dentro de 10 segundos. 10 segundos. O que eu vou falar dentro de 10 segundos? Nada.
Eu tenho 10 segundos cravado para falar o que eu falei. Se eu passar de 10 segundos e 1 milésimo de segundo, eu não consigo falar. Você falou assim, eu sou João Alves, meu número é 15980. Só isso. Acabou o tempo. Acabou o tempo. 15 segundos. Então, assim, qual a influência? Pergunta, qual a influência que eu vou ter falando em 10 segundos? Não vou ter influência nenhuma. Quando você sabe falar bonito, quando você tem a oratória domina, você vai lá e impressiona meio mundo de gente. É o que o Ivan falou. Eu prefiro você conhecer a história do cidadão. Hoje as redes sociais mostram muito isso. Sim. Né? Não é um horário eleitoral que vai definir quem é o candidato. Eu desafio a você procurar a minha história. Procura a história do João Alves, do Cantinho do Artista, que você vai ver que a gente faz. Eu não estou aqui para dizer, né, que a gente vai reinventar a roda, fazer acontecer. Eu estou aqui para dizer que o que nós fazemos, nós eleitos, vamos fazer muito mais e melhor pelo Estado de São Paulo. Então, essa questão do horário eleitoral, eu concordo com o Ivan. Se não existisse, para mim não faria diferença, porque eu sei o nome do primeiro candidato que eu votei até hoje, e quando eu voto, eu procuro saber a história, procuro analisar os feitos dele. Então, eu acho que se todo cidadão, todo eleitor procurasse... O problema é que essa eleição especial, nós vamos votar deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. 5 votos. Existe uma pesquisa, né, que chegou à seguinte conclusão. No dia da eleição, no dia 2 de outubro, esse ano, vai para as urnas mais da metade dos eleitores sem saber quem votar. Isso é grave, isso é vergonhoso, isso é um absurdo. Enquanto mais da metade não sabem quem votar, quem já escolheu, quem realmente vive da política profissional, já sabe quem são os deles. Então, assim, isso é muito grave. Mais da metade da população, no dia 2 de outubro, vão às urnas e pegam um papelzinho no chão aqui, e aí olha para esse cara, pô, vou votar nesse aqui, é uma loteria, se é bom, se é ruim. Então, vê a história. Vê a história do cara. Por que os candidatos, na véspera da eleição, 3, 4 horas da manhã, eles esparramam centenas? Já viram na frente das escolas? É porque isso funciona. Isso dá retorno. As pessoas ainda são. E pasmem, sabe quem eles escolhem? Quem eles vê mais santinho no chão. Eu já passei, já vi isso, já vi a pessoa falando isso. Um casal desceu da moto e falou isso, Ivan. Vamos votar nesse aqui que é o mais conhecido. Né? Não vou nem dizer o nome que foi comercial para ele. É o mais conhecido. E eu votar no cara. Não votar porque na época eu era candidato. Falei, não, vocês não conhecem esse cara? Não, só escuto falar. Então aqui é um candidato. E lá na porta da escola Roberto Mange, eu tenho certeza que aqueles 2 votaram em mim porque eles jogaram papel e pegaram a minha cédula, o meu santinho. Então, assim, existe isso. Então, enquanto a população não gostar de política, enquanto a população não observar, não estudar, não analisar os candidatos, nós vamos ter repetidas vezes as pessoas que aí estão, infelizmente. E não é essa não é só uma parte do dever de casa. O dever de casa é você eleger e continuar acompanhando, vendo, cobrando. Na próxima vez, se o sujeito não fez, não vota mais nele. A pior coisa que existe para o político, que eu já ouvi uma senhora com o dedo na cara de um cidadão que era vereador hoje, foi deputado federal e perdeu, agora vem federal de novo. Já votei em você, mas não voto mais, por conta de uma situação que ele fez lá em Brasília, que repercutiu, ó, votei em você, mas me arrependo, nunca mais voto em você. O cara fica com a cara no chão. Então, é só não votar mais no cidadão. E outra coisa, o político deveria só ter 4 anos de mandato. Não teria que ter reeleição. O cara está lá, por exemplo, tem deputado, vereadores, senadores, está lá há 50 anos no poder. O que esse cara vai fazer? Se ele já está lá com a burra cheia de dinheiro, ele vai preocupar com quem está aqui embaixo passando fome? Não vai. De jeito nenhum. Não vai. Não vai. Então, é isso que a gente tem que aprender. O povo brasileiro tem que deixar de olhar aparências. Porque as aparências enganam. E muito. E outra, o que o povo brasileiro faz muito errado, e eu incluo nisso, é lógico que eu também... Acho que eu não sou brasileiro, eu sou mineiro, mas eu não sou brasileiro. Então é por isso que eu acho que eu não me incluo nisso, eu sou mineiro. Mineiro não é brasileiro. Mineiro não é brasileiro, né, Tenório? Então é pela aparência. Que teve uma eleição aí, que foi eleito um presidente da República pela aparência. Isso é um absurdo. Eu lembro. Você lembra, né? Lembro. E pasmo, 80% dos votos foi das mulheres. Das mulheres. Então, gente, Verdade. está na hora da gente aprender a votar.
Não é porque eu sou co-candidato na chapa do João Alves que eu estou falando isso. Eu sempre falei isso. Eu sempre fiz a minha parte. Eu sempre ajudei quem precisa. Né? Ajudei quem precisa. Agora, quem não precisa, eu não ajudo. O que você estava falando agora há pouco, João. Eu ajudei, quer dizer, eu ainda ajudo, né? Tem um vizinho, eu não vou falar o nome dele aqui. Aí eu estava conversando com ele, aliás, não estava nem conversando, estava lá trabalhando. Ele mandou um vídeo para mim de uns candidatos aí que está trabalhando para ele. Não vou falar o nome também, que é falta de ética, né? E lá, endeusando o cara. Eu falei, cara, você vai ver esse cara durante cada eleição. Você vai ver. Você vai receber, quanto você vai receber para você trabalhar para ele? 500 contos, sei lá, 2.000, não sei quanto que ele vai receber. Mas vai ser só uma vez. Enquanto eu, que não sou político eleito, eu te dou trabalho, todas as vezes que eu preciso de um trabalho, eu chamo você. Aí eu falei para ele, deixa de ser traíra, cara. Aprende a ser homem. Deixa de ser ladrão do seu próprio bolso. Que você está roubando o que é seu. Dando para esses caras, eles te devolvem uma mixaria, te dão uma esmola e você vota nesse cara. E o cara que está do seu lado, que você conhece, que te dá a oportunidade, que te ajuda, você não apoia. Então, um cara desse, quando a gente é eleito, você não pode nem olhar na cara dele. Na hora que ele vier cobrar para você, eu falo, não, vai atrás do seu candidato, que você ganhou, para você votar para ele, você votou, né? Ele comprou o teu voto, né? Então, vai atrás dele, que ele te ajuda. É isso que a gente tem que fazer. Val, é polêmico mesmo, agora eu concordo contigo, é polêmico. É polêmico. Rapaz, é polêmico. Nessa hora, simplesmente ele desaparece, não é isso? Exatamente. Por exemplo, lá onde a gente mora, candidato só aparece em época de eleição para pedir voto. Eu lembro que a última vez que apareceu saiu uma senhora lá de dentro com um balde de água falando que ia jogar água no rapaz, e o rapaz saiu correndo. Aí eu olhei aquela cena e eu pensei, bem feito, sabe por quê? Porque quando a rua está esburacada, passa 3, 4 anos, ninguém vai lá consertar. Não vai. Só, como ele falou, só na época da eleição, inicia, vai lá, inicia e não termina. Passou a eleição, pronto, parou. Não existe mais trabalho para fazer. Não existe mais trabalho. Não existe. Não existe mais trabalho. E uma outra coisa, em questão da saúde pública, por exemplo, o SUS. Você vai no SUS, como eu já ouvi várias pessoas falar, antes conseguia marcar uma consulta. Agora é 3, 4 meses para conseguir. E, no caso, se a pessoa tiver uma doença que não dê para esperar até chegar lá. E aí, como que vai fazer se a pessoa não tem condições financeiras nem para se alimentar devido ao salário que recebe, que eu falo que isso é um salário de miséria, um salário mínimo. Sim, o claro. que é que uma mãe de família com 2, 3 filhos, que paga aluguel, paga água e luz, vai fazer o quê? Não dá para comer. Infelizmente, não dá. Não dá para comer, dá. isso é uma vergonha. Então, vocês têm algum projeto relacionado, voltado para essa questão? O que faz, primeiro, só para a gente entender, para eu poder te responder. O que faz um deputado estadual? O deputado estadual, ele cria leis, né, ele faz leis e fiscaliza o Poder Executivo, o governador, e fiscaliza também os órgãos públicos estaduais. Como o Ivan falou, nós temos hospitais, nós temos UPAs, nós temos Unidade Básica de Saúde. O que nós não temos, infelizmente, é um atendimento de qualidade. Isso nós não temos, um atendimento de qualidade. Equipamento nós até temos. O que falta realmente é um atendimento de qualidade, é o investimento melhor na saúde. E teve um cidadão aí que ganhou, aqui para a capital de São Paulo, que ele falou o seguinte: eu vou zerar todos os exames que tem acumulado, eu vou zerar. E se de fato, isso é verdade, se de fato ele quisesse, ele conseguia, porque Sim. isso é perfeitamente possível. Claro. Por quê? Porque o SUS, ele tem uma verba que é para a parte pública e também para a parte privada. Então, quando um hospital não dá conta da demanda, ele repassa para a parte privada e o SUS paga aquilo na parte privada. Então, se realmente o político, o executivo,
quisesse resolver o problema das filas, da questão dos exames, resolveria. Então, o nosso papel, enquanto deputado estadual, é cobrar que o executivo faça isso, porque isso é um papel do executivo, não é do legislativo. O legislativo é cobrar, é fiscalizar, cobrar, para que o executivo dê condições para que, no caso da saúde, o SUS, né, implemente aquilo que tem que ser implementado, atendendo às necessidades da sua população, no caso nosso do Estado de São Paulo. Então, é isso que nós, enquanto deputado estadual, temos que fazer para que o governador, né, faça aquilo que é prerrogativa dele, que é executar... Para aquilo que foi eleito, né? Para aquilo que ele foi eleito. Então, o nosso papel é esse. E é perfeitamente possível a gente resolver a questão da saúde se a gente for atuante, se a gente for... se a gente realizar aquilo pelo qual nós fomos eleitos, que é cobrar o executivo. Bacana. Agora sou eu. Então, dinheiro tem, né? Não falta dinheiro para a saúde. Mas tirei dinheiro, tal, verba. Não. E tem o dinheiro. Pessoal tem, como o João falou, falta pessoas. Aquela ali foi enfermeira, mas ela trabalhava no hospital particular, não era público, não. Lá ela tinha que trabalhar porque senão não recebia, infelizmente. E nos hospitais públicos, as pessoas acham que o ser humano é um lixo. Né? Tá lá, é pior do que um animal. Que você levar um cachorro no hospital, ele é atendido melhor do que um ser humano. Eu estou falando de cachorro, né? Mas todos os animais que você leva é atendido melhor do que o ser humano. Você leva um ser humano, ele te deixa até 10 horas numa fila, no mínimo 3 horas, para você ficar numa fila para ser atendido. Aí você passa pelo pré-exame, né? Aí, se você precisar de outros exames, aí vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e até lá ele já morreu. Porque ele não vai aguentar. Porque o que acontece... eu estava conversando com uma pessoa que teve essa tal de Covid, e ele falou para mim o seguinte: ele tem diabetes, né? E tinha e ainda tem. E o que ele falou para mim, eu não sei se isso é verdade, mas foi o que eu ouvi da boca dele. Ele falou para mim que a primeira coisa que eles fazem quando chega uma pessoa com diagnóstico de diabetes, aliás, diabetes não, de Covid, eles dão um remédio para combater a Covid que aumenta a diabetes. Então, se o cara entra com 200 lá no hospital de diabetes, ele vai para 450, para 600, até morrer. Então, é isso que eles fazem. Eles não dão o remédio para curar a pessoa. Eles dão um paliativo e depois ele vai, né, paliativamente tentando recuperar a saúde daquela pessoa. E eu tenho aqui um exemplo também que aconteceu com a mãe de um amigo meu. Ela entrou no hospital com um problema, ela quebrou o joelho. Ela saiu de lá dentro do caixão. Porque ela pegou pneumonia, ela pegou infecção hospitalar. Então, eles arrumam tudo isso dentro do hospital para matar, quer dizer, eu acho que é para matar as pessoas, né? O meu irmão, por exemplo, meu irmão saiu de casa no sábado, andando e falando, ele foi para o hospital. Aí, quando foi do domingo, ele voltou dentro do caixão. Por quê? Porque o remédio, eles não dão exatamente para curar aquilo que a pessoa tem. O meu sobrinho falou para mim que no outro dia, ele internou, sei lá, acho que à meia-noite, quando foi no outro dia de manhã, o meu irmão não sabia falar, né, organizar as palavras. Ele estava, né, com a mente perturbada. Aí se perguntasse para ele, ele respondia. Mas se ele fosse falar alguma coisa, ele não sabia não sabia falar as palavras, juntar as palavras. É igual a criança que está aprendendo a ler, né? Letra A, B, né? Ele não conseguia fazer isso. Então, é o remédio que eles deram para ele, porque ele teve internado lá 55 dias. Falou, por que esse cara está aqui fazendo de novo? Vamos acabar com ele de uma vez. Agora, se quiser fazer coisa séria na política brasileira, mas isso não depende simplesmente do político. Depende do cidadão saber escolher os seus candidatos. Porque no dia 2 de outubro, se eles votarem nos mesmos, eu não estou falando para votar em mim nem no João, vota no candidato que ele confia.
é que ele acredita. Se o maldito, se eu e o João, por exemplo, entramos lá, não fizemos nada, o que vocês têm que fazer na próxima eleição? Não votar. Simplesmente isso. Esse é o melhor exemplo que a população tem que dar. Eu votei, o cara prometeu, não fez, não cumpriu aquilo que prometeu, está pensando que a população é santa para viver de promessas? Então, você não vota, simplesmente isso. Por isso que eu falei aqui, mandato deveria só ter um mandato só, não ter reeleição. Porque a reeleição é que vicia os políticos e a população. Infelizmente, isso acontece no nosso país. Gente, que pena que já estamos chegando ao final do programa, mas eu quero passar para o candidato João Alves 2 minutos para ele falar um pouquinho. 2 minutos? Me controlem aí. Gente, caro eleitor, como eu falei inicialmente, eu me sinto preparado para ser deputado estadual, porque ao contrário de muitos que vêm de uma família política, que é artista, celebridade, eu sou um cidadão que estou inserido na população e sofro todas as mazelas que a população menos favorecida sofre, porque eu estou na periferia da cidade de São Paulo. E não é porque é a maior cidade que não tem problema. Eu diria que a cidade que mais tem problema no mundo é a cidade de São Paulo, que em cada esquina, que em cada bairro tem um problema a ser resolvido. Então, sou da periferia, como eu falei, a gente tem um trabalho que atende crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e é com essa experiência, com aquilo que a gente realiza, que a gente sabe e a gente sente a dor do outro, é que nós queremos que vocês nos deem essa oportunidade de sermos eleitos. Como o Ivan falou, se a gente não fizer aquilo que a gente se propôs a fazer, simples assim, não vota mais na gente, mas dê essa oportunidade para que no dia 2 de outubro nós sejamos eleitos e o nosso coletivo possa fazer a diferença no estado de São Paulo. O nosso projeto principal é ter, pelo menos, em 10% das cidades do estado de São Paulo, 646 municípios, né, um cantinho do artista, onde a gente possa ter inclusão social, cultura, esporte e educação para nossas crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, no dia 2 de outubro, nós queremos que vocês votem 15980. Esse, com certeza, você não vai se arrepender. E agradecer o pessoal que está aqui com a gente, a Gilda Conceição, o Léo, o Bruno, a Lívia, né, que vieram aqui acompanhar a gente, participar da entrevista, e agradecer vocês que deram essa oportunidade aqui, né, a TV Sinec, obrigado pela oportunidade, e eu acredito que a partir de hoje as pessoas irão saber um pouco mais da nossa candidatura coletiva. Muito obrigado. Ivan Almeida, 2 minutos. É muito. 2 minutos é muito para me falar. Eu já não gosto de falar, tem 2 minutos. Não, gente, eu quero dizer o seguinte, eu sempre lutei pela periferia e sempre vou lutar. Mas o X da questão é o seguinte, eu estive e estou aqui na TV Sinec, e já vai fazer 8 anos esse ano. E não vai ter bolo não, vem, André? 8 anos, é isso aí que eu estou falando, não vai ter bolo, porque se eu ganhar para político, para deputado, eu não vou conseguir comer o bolo, trazer o bolo para cá. Mas, deixando a brincadeira de lado, eu tenho que agradecer aqui a TV Sinec, porque a TV Sinec é o maior canal de visibilidade que eu estive nesses últimos anos. Aqui, eu me projetei como cidadão da periferia, mas voltado para todos os cantos do Brasil e do mundo, né? Nós estamos em 214 países. Então, eu tenho só que agradecer essa oportunidade que eu tive aqui na TV Sinec e também na Rádio Futura FM e o apoio dos meus amigos, que através dessa emissora eu consegui muitos amigos. E agora, nessa candidatura coletiva, nós temos o apoio de muita gente através desse trabalho, através da oportunidade que eu tenho dado aqui para os artistas que não têm oportunidade em outros canais de televisão. E aqui no nosso programa,
além dele vir e mostrar o seu trabalho, ele não paga nada para apresentar aqui no nosso programa. Então ele vem de graça, mostra o seu trabalho, não importa o que você faz. Se você é um bom cantor, se você é um bom artista, não importa. As portas estão sempre abertas para vocês. Então eu tenho mais que agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a todos aqueles que me respeitam e me consideram como um cidadão brasileiro, apesar de ser mineiro. E agradecer a você, Tenório, e a tua esposa por essa oportunidade e pedir desculpa a você por atrapalhar o seu programa aqui, tá? Agradecer a André, a Rodolfo, a Janaína e toda a equipe da TV Cinec que mantém o nosso programa no ar e essa oportunidade que nós temos para falar com o nosso público e o povo tão sofrido do nosso país. E vamos tentar mudar isso, com o apoio de todos vocês. 15980. Ivan Almeida e João Alves. É isso aí. Pode chamar os meninos para finalizar. Sim, é claro, vem todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá. Ei! Aí, isso, vem para cá. Aí vai aparecer na televisão. Aí ele, ó, aparece lá na televisão. Pode apresentar para nós aí. Vai aparecer na televisão. Chega lá e falou, ó, eu estava na televisão, gente. Tá lá na TV. Ajunta aí. Olha lá o número. Olha que legal. Obrigado, André. Essa é a Andréia que eu conheço. Obrigado, Andréia, pela força, pelo carinho e pelo respeito que você tem para comigo. E toda a nossa equipe. Tá bom, minha querida? E o nosso grito de guerra como que é? Juntos somos fortes! Novamente, vamos lá. Vamos lá. Vai ali. Juntos somos fortes! Gente, ó, o programa Brasil em Ação é isso. Você que é candidato, vem aqui também. Igual o Ivan veio. Vem mostrar a tua cara. Isso, venham. Igual o João Alves veio, vem aqui também, tá? Porque o programa é isso, tá? Val, fala alguma coisa, Val? É isso aí. É isso aí. Você que quer apresentar os seus projetos para os seus eleitores, vem aqui, vem participar também. As portas da TV Cinec estão abertas para você, tá bom? E é isso. E uma semana abençoada para todos. Que todos tenham uma ótima semana e, desde já, agradeço a cada um que esteve aqui presente, fazendo parte dessa programação. Foi muito bacana conhecer os projetos dele, um trabalho muito bonito, não é verdade? Como esse cantinho do artista que ele citou aí, eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando assim, na nossa região, lá deveria ter, né? É interessante. Porque lá a criançada estão necessitando de um projeto como esse. Olha que maravilha. Muito importante. Podemos fazer uma matéria lá no Cantinho do Artista? Pode, claro que pode. Esse aqui é o Cantinho do Artista. Fecha aqui a câmera aqui. A garota propaganda, mas não é bom de fazer a propaganda hoje, tá? Procura lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, esse símbolo aqui, Cantinho do Artista, que você vai encontrar as atividades que nós realizamos lá, tá bom? Então, convidado a participar. Mas pode ir lá fazer entrevista sim, o Tenório, Pode com ir? toda certeza. Pode, claro, não só pode, como deve. Esses dias nós fomos até o Embu das Artes, não é, Val? Tem aproximadamente 2 meses estivemos em Embu das Artes, não é verdade? Entrevistando uma galera lá e... Ó, dia 15, ó, nós temos, só a agenda rapidinho. Dia 18, nós temos uma feijoada de senzala no Cantinho do Artista. Para quem não sabe, eu confesso que eu não sabia, feijoada vai contar a história dos negros, dos escravos que criaram a feijoada. No dia 24 de setembro, nós temos um festival de primavera, vai ter desfile de moda negra. No dia 15 de outubro, nós temos a festa das crianças, que está sendo organizada com todo carinho, e está feito convite. Se quiser ir lá em um desses dias, está convidado. Eu vou ver com a produção o dia, né, Val? Porque gostamos, sim, desse projeto deles. Né? É interessante. É o que a gente faz aqui, Tenório. A oportunidade que nós damos aqui, que aqui no meu programa, por exemplo, já passou tudo isso que o João falou aqui. A consciência negra, o cara que faz artesanato, veio uma mulher aqui que ela recuperava retalhos de tecido na rua para fazer roupas. Uma coisa muito interessante. Então, passou muita gente interessante aqui no nosso programa. E nós sempre abrimos as portas para essas pessoas que têm uma outra visão, né, além da nossa. Aquela pessoa que faz para o próximo.
para aquela pessoa que soma, né, que dá oportunidade para aquele pequenininho que precisa de... Aquela dona de casa que precisa de uma renda extra. Então, tudo isso já passou aqui no meu programa. E nós estamos aqui exatamente para fazer isso. Produção, acabou? Ei, acabou. Gente, muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. Tenório. Deus Obrigado abençoe. pela Outras oportunidade. vezes. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. Nós, tchau, Fui. tchau. Valeu, tchau, obrigado.